Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Henrique, eu sou analista CNPI e estou preparando aqui para você, investidor, né, mais um conteúdo educativo, né, para orientar vocês aí tomarem, né, decisões mais conscientes no investimento aí de cada um de vocês, tá bom? Hoje, o tema de hoje aqui é rebalanceamento de carteira, né? Com esse conteúdo, espero que vocês, né, vejam na prática a importância de se fazer o rebalanceamento de carteira, né, e a diferença que o rebalanceamento, né, bem feito, com uma estratégia bem definida, pode dar, né, em termos de resultado, né, ao longo do tempo. Tá? Então, nesse estudo eu fiz, fiz dois cenários. Um cenário, o investidor começa com R$ 20.000 e não faz rebalanceamento, e no segundo cenário o investidor começa também com os mesmos R$ 20 e faz o rebalanceamento uma vez por ano, né, entre Tesouro Selic e Ibovespa, tudo bem? Antes da gente começar aqui, eu já preparei, né, peguei uns dados históricos aqui, tanto do Selic quanto do Ibovespa, né, calculei o rendimento deles e já computei, né, metade. Agora eu vou terminar junto com vocês, quanto que para a gente ver aqui quanto que vai ser na última linha, né, o resultado, né? Então a gente vai saber juntos quanto que vai ser, né, a soma total do investimento ao longo de uma década, entre Selic e Bovespa sem rebalanceamento e o resultado total fazendo rebalanceamento, tá? Então só para clarear aqui, para quem não sabe, um pouco sobre o rebalanceamento, por que isso é importante, tá? Ao fazer o rebalanceamento, a gente tem uma estratégia de, né, fazer, né, vender aqueles investimentos que estão mais caros e comprar aqueles que estão mais baratos, né? Por incrível que pareça, né, essa máxima de comprar barato e vender mais caro não é respeitada por muitos investidores que acabam entrando em momentos de euforia, né, em momentos errados, e acabam tomando decisões erradas, pagando caro e vendendo barato depois, né? Então, ao fazer o rebalanceamento, você já é forçado a comprar aquilo que está mais, né, descontado na sua carteira, reequilibrar ela e vender aquilo que está mais caro, né, aquilo que se valorizou mais, ou seja, está mais caro. Então, ao fazer isso, né, a gente espera ter um retorno, né, positivo ao longo dos anos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui foram os dados históricos. A gente está estudando de 2012 a 2022. Então, aqui é os dados, né, do Selic e aqui é os dados do Ibovespa, tá? Então, e aqui eu calculei apenas a diferença, né, em percentual do Selic e do Ibovespa ao longo de cada ano, tá bem? Então, a gente está começando, né, com R$ 10.000 no cenário 1, que é o cenário sem rebalanceamento. Então, aqui a gente vai, né, multiplicar, né, 10 mil vezes 1 mais, né, o retorno positivo do Tesouro, né, o Brasil aí, né, ao longo dos, né, principalmente, né, ao começo da última década, sempre, né, foi aquela, né, os investidores gostavam daquele 1%, né, a gente tinha uma taxa de Selic bem alta, então a gente pode ver aqui, né, que a renda fixa entregou um resultado muito positivo, enquanto o Ibovespa ficou aí, né, muito tempo andando de lado, né, negativo, passou por muitas dificuldades, né, mas a gente, continua acreditando como investidor, a gente pensa no longo prazo, então a gente não vai olhar só esse horizonte de 10 anos, tá? Então vamos ver aqui. É, então, né, ao longo dos anos, aqui, né, já está com a fórmula aqui, está sempre pegando, tá? O ano anterior vezes 1 mais o retorno positivo que deu, né, a taxa. Então a gente vê aqui, né, a tendência de queda do Ibovespa, manteve alto do Selic, né, por 6 anos ali, e depois voltou a cair com a queda da taxa de juros e agora retornou a subir. Então essas oscilações aí são normais no mercado, tá? Então que, né, o investidor, né, colocou R$ 10.000, né, em 2012 ali, ele vai, né, ele que investiu só no Selic sem fazer o rebalanceamento, ao final de 10 anos ele teve, né, mais que dobrou ali o capital, teve um capital final de R$ 24.000. E quem colocou no Ibovespa, né, vai ter ali ao final dos 10 anos R$ 17.000, tá? Então o total aqui, a soma desses, né, dos dois, né, do investimento, né, você começou com R$ 10.000 em cada um, não fez rebalanceamento, ao final de 10 anos o investidor teve um retorno ali de, né, um capital final de R$ 42.000, tá? Então, né, aqui nesse cenário com rebalanceamento, como que a gente está fazendo, tá? A gente, ao final de cada ano, a gente computa, né, qual que foi o retorno, né, do investimento
em Tesouro Selic e do Ibovespa. Essa coluna aqui é do Ibovespa, tudo bem? Então, vou fazer aqui junto para vocês, para a gente, né, chegar ali juntos no valor final. Então, aqui, né, vai ser igual a esse valor vezes 1 mais o rendimento do Tesouro Selic, que foi, né, no ano de 2019 foi de 6%. Então o investidor, né, ao final de um ano teve R$ 17.000 e aqui quem teve na bolsa, né, teve um retorno de 16.544, teve um retorno de, é, de teve um retorno aqui de 17%, então R$ 19.000, tá? Aqui eu só vou colar a fórmula. Aí o que eu faço, tá? Então, ao final de um ano a gente tem que rebalancear. Então, a gente vai somar aqui os dois. Deu 37 mil, a média deu R$ 18.542,57. Então, 18.542,57 Então, a gente volta, né, para o valor igual para os dois, ou seja, a gente vendeu o Bolsa e comprou um pouco mais de Tesouro Selic. Tá? Então, mais uma vez aqui, a gente rebalanceia. Né, em 2020 a gente teve uma queda bem brusca do Ibovespa, então tinha 18 mil, caiu para 12 e agora a soma total, né, deu 31.975, o rebalanceamento deu 15.987,74, 15.987,74. Então ficou o mesmo valor entre os dois, novamente, ao final de um ano. Aqui esse ano, né, de 2021, né, a gente vendeu o Selic, comprou um pouco mais de bolsa, teve um retorno muito positivo em 2021, chegando a alcançar R$ 27.000, ou seja, a gente vai vender agora, né, para rebalancear, a gente vai vender bolsa e comprar um pouco mais de Selic. Então, o somatório deles deu 43 mil, a média 21.897,54. 21 mil 21 mil, ao fazer o rebalanceamento, eu estou vendendo e comprando esse, tá? Então a média vai dar 21.897,54. 21.897,54. Ok? Então, né, ao final do último ano, tinha cada um desses, né, dos Tesouro Selic e do Ibovespa 21 mil em cada um, tendo aqui no total, né, 23 mil Selic, né, um pouco inferior, né, ao que teve o investidor que não fez o rebalanceamento, só que aqui em contrapartida no Ibovespa a gente teve um retorno de R$ 21.000, ao contrário de quem não fez o rebalanceamento tinha apenas R$ 17.000, tá? Então quanto que deu total, né? Como a gente pode ver, né, ao longo dessa última década aí, fazer um rebalanceamento apenas, né, uma vez por ano é algo que leva em torno aí de 10 minutos para um investidor, né, pessoa física fazer, né, em casa, né, no momento apropriado. Teve um retorno ali de R$ 45.000, tá? Esse é o retorno, né, superior ao retorno encontrado, o, né, sem fazer o rebalanceamento, começando com o mesmo capital de R$ 20.000. Então essa diferença, né, é uma diferença, né, significativa. Vamos ver quanto que deu, né, mais. Então aqui deu uma diferença. Só um minuto. Esse menos esse dividido por esse. Então deu uma diferença positiva de 7,5%. Tá? Então, ao fazer o rebalanceamento, né, o investidor, né, teve um retorno de 7,5% positivo, né, ao longo dessa última década. É um valor, né, significativo ao adicionar mais classes de ativos aqui, né, outras categorias de investimento. Possivelmente, né, essa diferença poderia ser ainda maior. E, né, como a gente trabalha com investimento de longo prazo, isso aqui foi em apenas 10 anos. Né? Quando a gente está construindo patrimônio aí para pós-carreira, né, para após a nossa aposentadoria, né, essa diferença poderia ser ainda maior, né? E com um volume financeiro grande, seria uma diferença muito significativa para a gente deixar negligenciado. Então, tá? Essa aqui
o meu conselho para você, investidor, é que não deixe, né, não deixe o seu investimento parado. Você tem que fazer um acompanhamento ali, né, anual, um mínimo que seja, para você saber, né, para você ter as rédeas, né, de onde está caminhando o seu dinheiro, tá? Então, minha recomendação é, né, faça rebalanceamento periodicamente, né, com datas bem previstas, ou, né, pode ser também uma outra estratégia quando a diferença de um para o outro ser muito grande, mas quem tiver dúvidas aí e quiser saber um pouco mais sobre o rebalanceamento ou quiser, né, saber um pouco mais de como montar a carteira de investimento, pode contar comigo que o Carlos está aqui para te ajudar, tá bom? Pode mandar mensagem em box que eu vou responder aí vocês. Um abraço, tchau, tchau, até mais.